Salve, salve, rapaziada. Salve, salve, galerinha do bem. Olha só, você ficou sem carga no celular ou ficou sem bateria no teu notebook e resolve conectar o carregador, aquela carregador USB-C, sabe, do teu celular, numa tomadinha USB que tem no aeroporto, um lugar público para carregar o teu celular. Ou tem alguns notebooks que tem umas entradas USB-C para carga, para recarregar o notebook, ou o tablet, por exemplo, e é muito utilizado para aeroportos, os hotéis, lugares públicos, né? E aí as empresas oferecem umas entradas USBs junto com as tomadas, aí tem umas entradas USBs próprias para carregar, teoricamente, o teu celular, o teu tablet, o teu notebook. E aí que fica a pergunta, você pode? Recomendaria você fazer isso? Aí eu respondo para você, não faça isso. O porquê é sobre o porquê disso que eu vou falar para vocês, explicar detalhadamente o porquê que você nunca deve fazer isso e se utilizar isso, como você deve utilizar essa situação para se proteger. Fica aí, mas antes, me segue no canal, dá essa moral, vamos ver se a gente chega aos 1000 inscritos aí, dá essa força, por isso compartilha, divulgue o meu serviço para todo mundo, fala para todo mundo, ó, tem um cara lá que de vez em quando tá dando umas dicas massa no canal, o canal do BRL, dá essa moral que a família agradece. Vamos entrar no assunto já direto? Galera, seguinte, aquelas entradas USBs, vocês já observaram que quando vocês querem fazer transferência de dados do teu notebook, do teu celular para o teu notebook, como você faz? Você utiliza a entrada USB-C do teu celular, transmite por aquele cabo, através de um protocolo chamado MTP. Esse protocolo MTP você ativa justamente no celular, só que aquilo dali é uma forma de você transmitir as mensagens do teu celular, todas as mensagens que tem, informações, transferência de dados, transferência de arquivos do teu celular para um notebook. Agora imagina se um hacker não poderia utilizar aquilo dali. O problema é que eles utilizam. Aquela situação eles utilizam das duas pontas. Eles transmitem mensagens do notebook, ou no caso do ataque hacker, que está aqui, para o teu celular aqui. Ou eles pegam informação do teu celular aqui e passam para o hacker, para o bandido que está aqui. Esse malvadão que está aqui do lado. Esse cara que está aqui, ele vai roubar as suas informações do teu celular, do tablet, do teu notebook. De que forma? Utilizando aquelas entradas que tem nos aeroportos. Aquelas entradas, por exemplo, dos aeroportos, aquelas entradas que tem em lugares públicos. Por isso que eu vou deixar até uma recomendação de uma notícia que o R7 passou, falando especificamente por isso, falando sobre o porquê que o FBI ele veio recomendando fortemente as pessoas não utilizarem essas entradas USBs dos aeroportos, de hotéis, de locais públicos, tá? Porque está acontecendo muitos problemas de ataque hacker utilizando aquelas entradas. E isso daí está sendo um problemão para as pessoas. Está sendo um problema muito sério, porque os hackers estão utilizando isso daí. Aeroportos, hotéis, locais públicos em geral, para fazer ataque hacker, para instalar, para roubar informação. E isso daí as pessoas sem ter o conhecimento, é por isso que eu dou esse alerta bem importante para as pessoas. Isso daí foi jogado, uma notícia, isso daí foi um alerta que o próprio FBI deixou dentro do Twitter. Eu vou deixar aqui as notícias vinculadas a essa situação, mas eu vou deixar é interessante você dar uma lida na íntegra no canal R7 Notícias. Tá bem interessante essa notícia, tá? Vou deixar no final para vocês darem uma lida na íntegra sobre essa situação e ver explicando com mais detalhes. Mas eu vou pincelar um pouquinho, dar um pequeno teaserzinho do que ele está falando, de algumas coisas que é bem interessante também. Então o que acontece? Ele estava falando ali sobre esses ataques hackers, né? Que as pessoas estão utilizando no aeroporto. Mas tem como se proteger? Tem. Existe um aparelhinho
que é esse carinha aqui. É tipo uma camisinha, por assim dizer, para o aparelho. O nome dele é Port Blocker, ou Data Blocker, Port Data Blocker, é o que está o nome dele escrito. Ele vai bloquear a transmissão de dados da USB-C, né? Vai bloquear a transmissão de dados da USB-C para o teu notebook, ou do teu celular, ou alguma coisa desse gênero. Ele vai só transmitir energia elétrica para carregar o aparelho. Isso é um dos problemas que acontece, utilizar a transmissão de dados aquilo dali. Eu já vou citar o outro problema que pode acontecer, que pode queimar o teu aparelho. Só mais aguenta um instantinho aí. Vou primeiro falar sobre os ataques hackers que pode acontecer no teu aparelho. Então essa USB-C, essa Port Blocker, por assim dizer, é como se fosse o paredão. Ele vai impedir que os dados sejam enviados ou retirados, né, do teu celular, do teu notebook. Então esses aparelhos, para quem viaja bastante, é bem importante a pessoa ter, porque, como eu falei, vai evitar uma bela dor de cabeça. Essa situação, galera, de ataque hacker utilizando isso daí, está sendo uma dor de cabeça muito grande. Por isso que o FBI vem alertando as pessoas, tá? Com relação a essa situação, fica ligado. Existe para celular, existe o Power Bank, que vale muito mais a pena você utilizar um Power Bank nas viagens do que utilizar a entrada do USB dali, tá? Não vale a pena. Ou então utilizar o teu carregador mesmo na velha tomadinha, porque ali a tomada não é a parte do USB que tem do lado. Na tomada não tem problema, porque não tem transmissão de dados. O problema é que quando você coloca o USB naquela ponta ali específica, aí sim é dor de cabeça, porque aí vai ter transmissão de dados. Quando é direto na tomada, não tem porquê, porque só está ali energizando o teu celular, teu carregador, enfim. Só que existe algum problema de você utilizar direto na tomada, dependendo do lugar? Existe também. Por quê? Em certos lugares existe tem muito problema de energia elétrica. Então, vamos para vocês ilustrarem. Vocês já passaram por algum problema do tipo vocês conectarem o teu aparelho em alguma outra região e o teu aparelho estragar? Ou tá com problema, o teu aparelho 220, a rede de energia é 220 e o teu aparelho estragar naquele lugar que você colocou a tomada, do nada ele queimar por causa da tomada. Acontece exatamente isso, tá? Tu não tem como saber como é que foi estruturada a energia elétrica do lugar público, se foi bem estruturado, se não foi bem estruturado. É por isso que tem esse risco de você queimar o aparelho de vocês ou danificar o aparelho de vocês se vocês utilizarem energia elétrica do lugar público, porque vocês não têm bola de cristal para saber se a pessoa que fez bem feito, se aterrou, se fez tudo certo. Eu presumo que por ser um lugar público a pessoa fez serviço direito, mas vai confiar? Eu não confio. Então eu prefiro utilizar um Power Bank ou ficar sem utilizar do que eu pegar, utilizar e queimar o meu aparelho eletrônico, seja celular, tablet ou notebook. Então tomara que esse alerta tenha ajudado vocês, tomara que esse alerta tenha servido de alguma ajuda para vocês, tá? Eu pessoalmente nunca utilizei. E vocês? Deixem nos comentários se vocês têm o hábito de utilizar essas tomadinhas USBs nos aeroportos, nos hotéis, enfim. Vocês têm o costume? Responde aí, compartilha a informação com as pessoas. Beijo no coração, valeu, fui!